Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de psoríase. E para responder as questões sobre esse tema, estão conosco hoje os dermatologistas doutora Simone Helena da Silva, o doutor Aripuanã Cobério Terena e a doutora Viviane Maria Viana Gerken, todos médicos cooperados da Unimed BH. E eu gostaria de lembrar que esse tema foi sugestão de uma telespectadora nossa, como eu falei no início do programa, Miralva. E lembrar que você também, se tem a sua sugestão de tema para o nosso programa, é só mandar um e-mail para a gente para saude@tvhorizonte.com.br. Nesse mesmo endereço eletrônico, saude@tvhorizonte.com.br, você pode também mandar alguma dúvida sua sobre esse tema de hoje, que nós respondemos por e-mail, enviamos aos médicos e depois retornamos por e-mail com a sua dúvida. No bloco anterior, eu deixei a seguinte pergunta. O doutor Aripuanã até mexeu com a cabeça, então eu vou passar para ele. Porque a gente está falando da psoríase e mostrando muito que as lesões aparecem na pele, mas na verdade é uma doença sistêmica de todo o organismo, né, doutor Aripuanã? A questão da psoríase que foi uma doença muito negligenciada por muito tempo e a gente não foi compreendê-la melhor nos últimos 20, 25 anos, que a gente passou a compreender esse processo inflamatório que a doutora Simone já tinha citado. E hoje a gente sabe que ela não acomete exclusivamente a pele. O principal, que antes a gente chama de comorbidades, mas o principal órgão afetado também junto com a pele são as articulações. Então a gente tem o que a gente chama de artrite psoriásica, ou psoríase artropática, vamos falar. Inclusive que com faz dor e parte tudo mais. do grupo das espondiloartrites. É um grupo que a reumatologia trata separadamente e a gente sabe que pode acometer tanto coluna quanto pequenas articulações de mãos, pés, as articulações joelho, cotovelo e às vezes mesmo pequenas juntas mais escondidas, vamos dizer assim, na região da pelve. Então tem paciente que tem um quadro parecido com fibromialgia. Uma dor difusa que quando faz alguns exames percebe que está com um processo inflamatório em determinadas articulações e o quadro ele não fica tão evidente. Agora, além disso, tem a questão metabólica, que se considera que a pessoa que tem psoríase teria uma tendência, tá? Mas é importante as pessoas saberem, uma tendência a desenvolver algum quadro metabólico mais frequentemente do que quem não tem. Então, quais seriam esses? Ganho de peso. E aí as consequências do ganho de peso, alterações como diabetes, problemas cardíacos, né, relacionados a isso. Aí fica a dúvida, né, gente? A gente até estava comentando, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, é o problema metabólico, às vezes um diabetes não controlado, mesmo colesterol, mas um problema cardiovascular que pode gerar psoríase, mas pelo que o doutor Aripuanã falou, a origem seria a psoríase, né, doutora Viviane? A gente tinha comentado isso? Existe associação de síndrome metabólica e psoríase com aumento do risco cardiovascular. É o que vem sendo estudado nos últimos anos, essa associação, sim. Você falou até, né, doutora Simone, aliás, ela falou para a gente aqui durante o intervalo, que até mesmo por causa dessa discriminação e do preconceito, existe o dia da psoríase, o Dia Mundial. Dia Mundial da Psoríase, que é 29 de outubro. Então, geralmente nas grandes capitais são realizados estandes, né, para mostrar, para explicar para a população de uma maneira geral sobre a psoríase, diminuindo a discriminação e preconceito, né, informando você vai diminuir. Exatamente. E com relação a esses processos sistêmicos, realmente tem vários trabalhos mostrando uma associação. Teve um trabalho, Márcia, americano, e lá eles seguem muito, né, um trabalho prospectivo. Então, eles seguiram 2.500 enfermeiras. Dessas 2.500 enfermeiras, em torno de 500 desenvolveram psoríase. E eles foram acompanhando a vida dessas pacientes. E realmente, apesar de ser americano, né, que já tem um sobrepeso, mas as pacientes com psoríase tinham um sobrepeso, um ganho de peso maior. Não se sabe se é por exemplo, a psoríase, ela pode levar a um quadro depressivo? Pode, que vai levar também às consequências desse quadro depressivo. Mas se é algum fator inflamatório dessas interleucinas, desses linfócitos que são produzidos por causa da psoríase, se isso pode ter alguma alteração com relação à obesidade. E aí,
diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Só para o pessoal de casa entender, ela está falando aqui interleucina. São substâncias que a gente produz quando a gente, que os linfócitos, né, que nossas células produzem quando a gente tem algum processo inflamatório, né, e que podem acabar agravando, então, por exemplo, um quadro de obesidade. De obesidade ou de aterosclerose, por exemplo, que a gente sabe que é uma placa inflamatória, né? Então, se você tem uma inflamação em vasos, né, ou na derme, por que não você não poderia ter em outros vasos? Entendi. Então, essa é sempre a pergunta que fica, né, com relação à psoríase. A gente hoje considera como um fator isolado de risco, independente. Qual? A psoríase. Ter psoríase é um fator isolado de maior risco. Mas se isso vai implicar que a gente tem que ser mais agressiva, isso é importante para as pessoas em casa terem essa noção. Isso quer dizer que eu tenho que ser mais agressivo no tratamento? Não tem nenhuma prova. Isso só tem que dizer o seguinte: o paciente de psoríase ele tem que ser um paciente mais gente boa, eu fico brincando. Um paciente que vai realmente praticar esporte, igual a gente pede, ter uma atividade física mais regular, preocupar com o que come, para a gente acompanhar melhor ao longo do tempo. Mais do que eu abordar de forma terapêutica, de modo mais agressivo. Interessante. Nós vamos falar sobre isso, sobre essas hábitos de vida interferindo, bons hábitos, né? Gente boa, como você falou, bons hábitos interferindo positivamente na doença, porque a gente falou de alguns que interferem negativamente. Só que antes a gente vai conhecer a história de uma pessoa que foi durante uma reforma em casa, que a psicóloga Sandra Tavares percebeu feridas no pé. Na ocasião, ela achou que era por causa do contato com o material da obra, alguma coisa assim. Mas depois é que ela teve o diagnóstico de psoríase. Então, nós vamos ouvir o relato dela. Foi há 3 anos que a psicóloga Sandra Tavares descobriu a doença e hoje ela nos conta como foi. Tenho uma psoríase plantar, né? Ela se estabeleceu num período onde eu estava numa reforma, né? Num período assim tenso, de muitos cuidados, e aí eu achei que fosse até alguma coisa relacionada a cimento, algum material que eu não tenho o hábito de usar, mas aí eu, como tinham fissuras no meu pé, eu achei que eu podia procurar um dermatologista, procurei 2, até que o 3º fez o diagnóstico. Depois da psoríase apareceu concomitante, de que segundo o dermatologista pode acontecer, uma artrite, né? Que eu também tive que ser encaminhado para um outro tipo de especialista, que é o reumatologista. Além de procurar os profissionais e seguir os tratamentos médicos, eu pergunto a Sandra quais os outros cuidados que ela tem para tratar da psoríase. Todas as vezes que eu me vi, inclusive num período inicial, acomedida da minha doença, né, que é uma doença crônica, é uma doença que eu vou ter para o resto da vida, né, que como nem uma hipertensão e assim. Então, todas as vezes que eu vi, eu estava num momento de muita tensão psíquica. Eu queria estar dizendo sobre isso, que eu acho que a gente tem que estar sempre tentando cuidar, além do corpo, né, do psíquico também. Sandra segue com os tratamentos e afirma: atualmente eu tenho um controle, essa psoríase não exacerbou, não, mas tem períodos onde que eu tenho um sofrimento muito grande, porque se tratam de feridas no meu pé, na planta dos meus pés, né? Ao final da conversa, conto a ela que no estúdio os médicos responderão perguntas sobre o tema. Ela hesita um pouco, mas logo pede para tirar uma dúvida em relação aos tratamentos da psoríase. Existem os medicamentos que são chamados medicamentos biológicos. Eu sei pouco deles, apesar de que eu fui tentar ler no Dr. Google, né? Mas assim, eu queria saber como que esses medicamentos funcionam, em que época que a gente pode, ou que esses medicamentos são indicados, né? Para a gente tomar. E quem indica. Bom, muitas dúvidas aqui, eu achei, mas pode continuar. Terapia, aí ela foi lá na frente já, né? Foi lá na frente. Terapia biológica é uma terapia, tem esse nome porque ela é produzida de forma diferente da química orgânica que a gente conhece. Ela não é um comprimidinho, é uma proteína, uma estrutura que é desenvolvida por engenharia genética. Então, uma célula vai produzir essa proteína e a pessoa vai injetar essa proteína, né, no próprio corpo. É uma proteína que nós mesmos produziríamos, semelhante? Não. Ela tem que ser semelhante, porque ela não pode... não é reconhecida. Isso, ela pode ser reconhecida. Ao contrário, ela é reconhecida como e desenvolve um anticorpo. E você não quer isso, você quer que ela entre e faça o serviço dela passando despercebida.
São terapias chamadas de alvo, porque elas atuam em cima de uma estrutura específica do processo inflamatório. Então, uma coisa extremamente evoluída, assim, mas já é empregado ou ainda está? Sim, já é empregado. E dermatologistas receitam, isso não teria problema. Mas, igual eu falei, a gente tem que lembrar que existem várias opções de tratamento. Esse é um dos tratamentos existentes. Nós vamos falar dessas outras opções depois. Mas mais algum comentário com relação à reportagem, doutora Viviane? Não, eu ia falar dos imunobiológicos, porque existe todo um fluxograma de tratamento em relação à psoríase. Então, existe o tratamento, a gente começa com o tratamento tópico. Depois nós vamos falar de tratamento, mas é porque ela chegou lá no fim, né? Ela já chegou no top da escala, né? Então, eu ia falar sobre tratamento. Eu vou querer falar no próximo bloco, porque esse não vai dar tempo. Então, eu queria só aproveitar algumas outras coisas que ela levantou. Sobre o estresse emocional, que realmente é o gatilho para o desencadeamento, né, das lesões. E muitas vezes a gente tem que ter o apoio psicológico. Ela falou de apoio que ela precisava ali para melhorar. Então, muitas vezes a gente precisa do apoio de uma psicoterapia, às vezes exercício físico para você liberar ali endorfinas, né, que ajudam a melhorar a ansiedade, o controle da ansiedade, para você ter realmente o bem-estar emocional para ajudar no controle. Porque no bloco anterior, antes da gente ver a reportagem, o doutor Aripuanã tinha comentado sobre você ser do bem. E ser do bem, a gente pensou em alimentação e atividade física. Além disso, você tem que pensar também no seu bem-estar emocional, né? É o que eu falo para meus pacientes, faça o que te dá prazer, pelo menos uns 30, 40 minutos diariamente. Se é você ficar sentado, relaxando, ótimo, é isso. Se é fazer um pilates, excelente. Se é dar uma volta na casa, se é cuidar de um cachorrinho, ótimo. Associar isso a uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física, mas tire um momento para você, que eu acho que a gente não tira hoje, né? É verdade, algumas pessoas gostam de meditar, outras gostam de rezar, é ter esse momento. Daqui a pouco a gente volta para responder mais dúvidas e aí também falar sobre tratamento. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje, então, estamos conversando sobre psoríase. E o intervalo é rápido, fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta.